Papo Eleitoral, Candidaturas Legislativas. Esse projeto contou com o interesse de 12 candidaturas e aqui ao meu lado, Adriana Fontes. Adriana Fontes, é com muito prazer e satisfação que eu te recebo aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rodrigo. Estou muito feliz em poder estar aqui com você também. Beleza, Adriana. Agora, para a gente manter o padrão, peço que você se apresente ali resumidamente para a galera ali, conhecer um pouco mais da Adriana Fontes, olhando para a câmera. Muito prazer, meu nome é Adriana Fontes, tenho 48 anos, estou em Guaratuba desde 2019, mas meu marido reside aqui há 30 anos. Já fui secretária do Meio Ambiente, da Cultura e do Turismo e agora estou aí, nessa nova jornada, caminhando para a Câmara de Vereadores. E dando essa satisfação para mim entrevistar a Adriana Fontes. Adriana, temos 6 perguntinhas aqui, vamos tentar seguir esse roteiro. Não deu certo a maioria das vezes, porque eu acabo fugindo, mas assim, é sempre para causar uma reflexão a mais para a galera que quer te conhecer. Perfeito. Beleza? Vamos lá. Podemos começar então? Claro. Primeira pergunta. A classe política está cada vez mais desacreditada e a população parece cada vez mais exigente. Qual é a sua motivação para ingressar nesse cenário político tão complicado? Então, a gente vê que realmente a classe política está bem desacreditada, né? E o que acontece? Algumas percepções que eu tive aí no meio do caminho, quando fui secretária, também desacreditando nos políticos, eu resolvi ingressar nessa área. Para quê? Para fazer uma política coerente, correta, sem um jeitinho. Exato. E aquela coisa, né, Adriana? Quando às vezes a gente não se sente representado, temos que nos colocar à disposição para tentar fazer melhor, né? Acho que esse é o caminho também, né? Exatamente, nessa linha que a gente vem, né? E o que eu penso assim, muitas pessoas falam mal dos políticos, mas elas que corrompem a política, né? Então a gente quer vir numa política correta, séria e dentro da lei. O que a candidata diz aqui, pessoal, é porque, infelizmente, uma parcela significativa da população acaba trocando o seu voto, o seu exercício de cidadania na hora de escolher o seu representante, por coisas supérfluas, Adriana, que custam muito caro durante 4 anos, porque esse eleito que pagou alguma coisa, que deu algum benefício, ele já não deve mais nada. Né? E aí que vem aí esse abuso, talvez, da classe política, né? Por esse tipo de voto. Exatamente. Então, qual que é o nosso objetivo, né? Indicar a população a fazer pelo que é certo, mostrar para a população o caminho correto das coisas que elas precisam. E conquistando com proposta, né? Não com benefícios e outras coisinhas aí que não convém. Sempre através das propostas, das melhores propostas. Perfeito. Podemos passar para a segunda, então? Claro! Isso aqui é interessante porque causa bastante polêmica. O gasto com diárias é considerado investimento em capacitação para uns e complementação de renda para outros. Qual é a sua opinião sobre o assunto e como pretende fazer uso das diárias? Eu acredito que a capacitação é muito importante, né? Como eu falo, a gente tem que ter uma ordenação de gastos, né? Eu que venho lá de trás, né, de multinacional, a gente sabe como isso funciona. Não vou dizer assim para você, não farei nenhum curso. Às vezes é necessário, mas a gente tem que ver dentro da lei o que é certo, o que não é, fazer o que tem que ser feito e também tentar essa redução de custos aí, que eu acho que isso é um benefício que a gente traz para o município. E até um princípio, pessoal, o princípio da economicidade e da razoabilidade, Adriana, porque nesses 3 anos eu fiz um levantamento, e assim, sem citar nomes, pessoal, porque a ideia também não é agredir nenhum dos nossos representantes, mas o topo dessa lista, em 3 anos, gastou R$85 mil, quando tivemos uma vereadora que não gastou nada, e quem gastou menos, gastou 10 mil. Então, nesse diferencial, 10 mil para 85, 75 mil reais de diferença, que talvez, a gente também não pode provar, possa ser a tal da complementação de renda, e que a população tanto se indigna, né, Adriana? Porque afinal são recursos públicos, né? Exatamente. Eu ainda não entrei, né, na Câmara para saber como que funciona isso, mas eu acho que a gente tem que sempre ver assim,
isso é válido, isso é certo, isso não é. Então, vamos sempre dentro de um patamar assim. O que cada um precisa, né? Qual o curso realmente é necessário? Eu vejo sempre dessa forma. Quando eu estava à frente da Secretaria de Meio Ambiente, haviam cursos que vinham por e-mail para as pessoas fazerem. Então, a gente tinha que direcionar para quem realmente era aquele curso. Por exemplo, haviam cursos que não havia necessidade da Adriana fazer, mas sim do técnico, do agente ambiental ou, né, qualquer outro ali, conforme... Exato, então é nessa linha que a gente tem que entrar, o que realmente tem que ser feito e o que não há necessidade. O que agrega, né, para a população. E nesse sentido, podemos esperar, então, essa coerência, no sentido ali de sempre pensar se isso realmente, de fato, é bom e se vai agregar para o mandato. Exatamente. Porque você falou muito da experiência administrativa, mas o processo legislativo tem as suas dificuldades também. E é interessante, né, ter esse aprofundamento, já que tem a possibilidade de curso, mas sempre com uma razoabilidade, né, Adriana? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Podemos passar para a terceira? Claro. A Adriana ainda está encolhida, pessoal, mas daqui a pouco ela se solta. Lá, isso aqui também é um assunto polêmico que mexe com o bolso da população. Considerando que a arrecadação tributária sustenta o poder público, como pretende votar nas matérias envolvendo aumentos de impostos ou criações de taxa? Então, nesse caso, eu tenho que estudar um pouquinho mais a situação, né? E a gente tem que ver a necessidade e ver se isso, como vai impactar a população, como vai impactar o poder público, né? Como eu comentei anteriormente, eu não ingressei na Câmara, não tenho ainda como ela funciona. Vamos lá, Adriana se elegendo, o que a Adriana vai fazer? A Adriana vai ter 3 meses para estudar as leis, estudar tudo como acontece a Câmara, e cada matéria que vier, eu acho que ela tem que ser estudada, a gente tem que ter um bom advogado ao lado, né? Demonstrando o que é melhor para a população e vendo essa balança entre a população e o município, o que tem que ajustar. Mas você sabe que eu gosto de trazer um raciocínio para as pessoas, porque muitas vezes elas entendem o serviço público gratuito, né? Que às vezes é um termo comumente usado, mas nada é de graça, né? É justamente aí com outras fontes de arrecadação que também são possíveis, né? Outras fontes de renda, mas a ideia do tributo também ser uma parte importante dessa dinâmica da prestação de serviço. Então, às vezes, pode ser que um aumento de imposto, uma criação de uma taxa para um determinado fim específico seja necessário, mas você ainda não está segura para falar sobre isso aí até se aplicar. Exatamente. Eu já gostei disso aqui, pessoal, porque assim, é importante a gente reconhecer que precisa conhecer antes de falar, né, Adriana? Porque eu vi muita coisa que é perigosa, tá? Em relação a alguns candidatos que estão prometendo, por exemplo, a redução de IPTU em 50%. Adriana, isso aí é renúncia fiscal, o nome disso. É recusa de receita. Você não pode fazer isso. Simplesmente não. E acaba que nesse desconhecimento da população também escuta uma proposta dessa que é muito boa aos ouvidos, mas não é praticada, Adriana. Exato. E eu digo assim, né? As pessoas elas têm que entender que o município ele tem um custo para fazer as coisas, né? E tem que ver como que é trabalhado isso aí, da onde que vem esse dinheiro. Equilibrar essa coisa, né? Sempre equilibrando. Por isso que eu falo, tem coisas que eu vou dizer para você assim, Rodrigo, isso eu não consigo me manifestar porque realmente eu ainda não tenho esse conhecimento. E a gente vai perdoar porque, mas já foi secretário, tinha que saber. Pessoal, uma coisa é meio ambiente, outra coisa é cultura e turismo e outra coisa é o orçamento. Aqui com 5 anos de direito eu não sei fazer multiplicação direito. Mas vamos lá. Podemos passar para a próxima? Então, porque a arrecadação é complicado mesmo. Mexe com contabilidade, como eu tenho dificuldade com matemática. Isso aí complicado. Nossa o senhora. tributo O pessoal fala que direito é complicado, mas na hora que você vê esse equilíbrio fiscal, Adriano do céu, até arrepia. Mas vamos lá, quarto. O poder legislativo costuma ser dividido entre os membros da base e os da oposição. Você considera essa divisão benéfica para os interesses da população? Eu acredito assim, Rodrigo, que a oposição ela existe, né? Mas o que a gente tem que olhar?
o vereador ele é a voz do povo, certo? Então ele trabalha pelo povo, trabalha com o povo. Quando você vai votar algo, você tem que ver, isso é bom para o povo? Né? Não importando se é da base ou da oposição, a gente tem que votar pelo que é melhor para todos, para Guaratuba. Essa é a visão que eu tenho hoje, né, vendo as coisas que acontecem por aí. E é uma divisão assim que ela, como você falou, é natural, né, Adriana? Porque a gente hoje aqui para Guaratuba temos dois grupos que se destacam na disputa aí, tanto na majoritária como com seus candidatos ali proporcionais à Câmara Municipal. Nesse sentido, eu gostaria de pensar um cenário futuro. Senhora Fernanda Monteiro eleita, Adriana Fontes eleita, como seria aí essa Adriana da base? Você tem uma... Então, eu repito para você assim, a Fernanda eleita com a Adriana eleita, né? Nós vamos trabalhar em prol sempre da população, ver o bem do povo, né? Mas eu tendo a Fernanda como prefeita, a gente tem como trabalhar os nossos projetos em comum, de acordo com aquilo que a gente já tinha em mente, né? Até porque vocês são do mesmo grupo, né? Então teria mais afinidade. Mais afinidade, correto. Usou a palavra correta. Mas aí tá, na provocação, então, o senhor Maurício Lenz acaba ganhando, é uma Adriana da oposição. Seria aquela oposição raivosa do não, ou também teria essa reflexão de que, olha, esse projeto pode ser interessante para a população, então vai ter o apoio? Eu acredito que se o projeto for coerente, né, que seja em benefício à população, que seja em benefício a Guaratuba, a gente não tem por que se opor. Não é porque você é da oposição que você vai votar um não. Né? Você tem que ser coerente naquilo que você está fazendo. Se a lei está correta, está beneficiando a população de Guaratuba, você vai ter que votar pelo que é certo. Aquela coisa, quando você fala isso, eu entendo resumidamente no sentido de o vereador da base não precisa ser o vereador do amém, que vai abaixar a cabeça e dizer sim para tudo, da mesma forma que o vereador da oposição não precisa ter esse fetiche com não e torcer contra, né? Porque às vezes a gente observa isso na prática ali, uma torcida contra as iniciativas do Poder Executivo, né? Exatamente. A gente não precisa dizer não para tudo e não precisa dizer amém para tudo. A gente vai dentro do que a lei nos manda e fazendo o que é certo, né? Eu penso sempre dessa forma. A oposição ela é salutar. Você não precisa criticar o outro, você não precisa denegrir a imagem do outro. Você vai pelo que está no papel, né? Pelo que é certo. Seria um mandato técnico, então, exatamente, também nesse sentido aí. Nessa linha. Beleza. Podemos passar para quem? Podemos, claro. Lá, essa aqui me interessa bastante, tá? Liberdade de expressão garante uma espécie de direito à crítica aos cidadãos e aos próprios jornalistas. Como você pretende lidar com eventuais manifestações negativas em relação ao seu futuro mandato? Vamos lá. Nem todo mundo, né, acerta tudo. Ninguém é 100%, né, assertivo. Dizem que errar ainda é humano. Exatamente. E podem acontecer erros durante o caminho, né? A gente vai sempre tentar consertar. E eu vejo assim, com relação aos jornalistas, as críticas. Existem críticas, mas críticas construtivas, críticas onde você possa debater, possa entender o porquê que ele está fazendo aquilo. E você poder ter também o direito, né, de se defender. E sempre de uma forma coerente, podendo conversar e não um ataque, simplesmente sem cabimento, né? Vamos dizer assim, infrutífero. Isso. Eu acho assim, que as críticas elas vêm, né? Não importa de qual pessoa vem, mas sempre vem algumas críticas. Assim, quando eu era secretária, eu tive críticas, sempre respondi, né? Errei como secretária, consertei o meu erro. E eu acho que a gente convive com isso, né? A gente tem essa... né? Tem que saber trabalhar isso aí, né? E a humildade para entender que erra. E aí eu quero pedir autorização para o pessoal, porque eu ia deixar isso para o final. Mas eu tenho ali uma observação a fazer da minha atuação jornalística, já que você ensejou essa oportunidade.
de que muitas vezes eu me manifestei com raiva. Não era assim aquele assunto, a pauta, em respeito à pauta, mas trazia pessoalidades, trazia uma agressividade incompatível, inclusive contigo, enquanto secretário de Meio Ambiente. Então eu acho que fica aqui essa mini retratação, então, porque você se mostra muito digna de se fazer presente aqui, independente desse tipo de sabor, né, do passado que eu possa ter ocasionado. Então eu fico muito honrado com a sua presença, bastante nervoso também por causa disso, pessoal. É horrível quando a consciência da gente pesa e quem a gente criticou é uma pessoa que não merecia aquele comportamento. Então fica esse registro também. Agora, por outro lado, você trata uma coisa muito interessante, que é observar quem está falando também. Porque às vezes são críticas que não são construtivas, são críticas que visam simplesmente agredir, de fato, ofender, insultar. E isso, além de ser, na minha opinião, antidemocrático, ainda que dizem que a liberdade de expressão está aí para isso, mas não é para isso, né, Adriano? Você dizer o que pensa e o que você está dizendo ofende o outro é algo que não... vamos dizer, esse tipo de realidade faz com que a gente tenha que ter um filtro também, né? Exato, eu digo assim, a gente pode falar aquilo que a gente pensa, mas de uma forma mais suave, né? É aquilo que a gente sempre diz, um não também é uma resposta, o porquê daquele não. Então, quando você critica alguém, quando você fala algo sobre alguém, você vai dizer o motivo que você está falando e você pode dar o direito da pessoa se defender. A pior coisa é quando as pessoas colocam algo ali sobre você e você não pode se defender, né, da forma que você gostaria. Não tem o tal do contraditório, né? Exatamente. E daí você vai com dados e fatos mostrando o que aconteceu. Eu acho que é a melhor parte, né? É que você, enquanto secretária, agora enquanto vereadora, né, se assim a população quiser, se coloca na política. E a política, nesse cenário polarizado, eu acho que ela já cria barreiras para esse tipo de raciocínio, né, que aproveita das divergências para gerar uma ideia melhor. E isso eu acho que é muito ruim. Eu acho que esse é o grande problema nosso, porque a gente faz ali uma reportagem, por exemplo, já que eu me meto no jornalismo político, faz uma reportagem, faz a apuração, traz fatos. E aí você vê, às vezes, as autoridades que deveriam saber lidar com isso, mandando notificaçãozinha extrajudicial. E aqui uma observação, Adriana Fontes, prefeito Roberto Justo, nenhum membro do secretariado, e olha que eu peguei essa galera, ninguém nunca me mandou notificação extrajudicial. E acho que isso é um sinal de maturidade, é um sinal de respeito, de fato, a essa liberdade de expressão, né? Claro, até porque foi uma crítica jornalística, né? Você, pelo menos comigo, sempre me deu a opção de eu poder responder. Então, eu acredito que a gente pode manter sempre da forma correta e coerente, né? Vou poder criticar a partir de 2025 a vereadora também. Pode sim. Mas eu já garanto que vai ser uma coisa mais madura, porque a idade, pessoal, graças a Deus chega e ela vem junto com a maturidade. Então, é muito bom, né, Adriana? É bom. E nos ajuda também a melhorar, tem que pensar nisso. As críticas podem vir com ideias também, para que a gente consiga melhorar. Porque só apontar erro é uma coisa muito fácil de fazer. Agora o problema é aquela solução para solucionar. Exatamente. Aí vem os caras prometendo coisas que são impraticáveis e aí fica aquela coisa, né? Se fazer é tão fácil, o que acontece, né? Um prefeito não quer pavimentar todas as ruas, construir hospitais de 3 andares, né? Um Albert Einstein em cada cidade, mas é que há limites, né? E aí o direito chama isso da teoria da reserva do possível, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Vamos passar para a sexta antes que eu me empolgue mais? A Adriana é muito objetiva. Eu falei para ela que aqui a coisa duraria de 1 hora, 2 horas. Ela falou, ixi, comigo vai ser 30 minutos que é papum. Mas aí, como você mesmo falou, eu falo mais, então eu acabo tomando um pouco desse tempo. Não tem problema. Agora uma perguntinha legal, que é a que finaliza aí para a gente poder ir para o papo livre. Considerando a atual legislatura, na sua opinião, quais foram os pontos mais críticos e quais foram os aspectos mais positivos na atuação dos vereadores e vereadoras que estão nos representando? É uma pergunta
Eu queria ganhar R$1 para cada sorriso que essa pergunta aqui tira dos meus convidados. É uma pergunta um pouco difícil, porque é assim, a gente não quer fazer críticas, né, a ninguém que está hoje no Poder Legislativo, mas assim, o que eu vejo, existem pessoas que realmente têm uma competência, que têm uma inteligência, né, que trazem bons projetos hoje dentro da Câmara. Como tem outras pessoas que infelizmente estão lá e não estão representando o povo da maneira correta. Você é muito gentil, eu acho que às vezes algumas pessoas estão representando os próprios interesses, o que é muito ruim, né? Visto que é uma casa representativa, de uma democracia representativa, e é meio incompatível com a finalidade de um vereador. Exatamente. Então, vendo, né, assistindo sessões da Câmara, né, vendo algumas coisas, eu tenho, assim, por alguns vereadores eu tenho um apreço, né? Sim. E assim, não me sinto bem em criticar algumas coisas, né? Claro. Mas existem realmente as falhas que eu acho que tem que ser corrigidas, e eu pretendo, né, entrar para tentar mostrar algo melhor. É isso que eu até ia te provocar, porque também se tivesse tudo perfeito, não teria necessidade de Adriana Fontes se candidatar. Manteria os mesmos e a perfeição, o mar de rosas e todo esse arco-íris maravilhoso, que na cabeça de alguns deve até existir, continuaria. Mas não é por aí, né, Adriana? Exatamente. E aí que tá, eu acho muito interessante, porque... e aí, vamos pro papo livre aqui, que eu já quero entrar na questão do secretariado, dessa experiência de gestão. Você fala em multinacional, que foi a tua experiência primária lá. Diferencia para mim, e aí pensando nas amarras do poder público, essa diferença da iniciativa privada para toda essa burocracia, que às vezes o cidadão não tem esse conhecimento dos trâmites ali e acha, pô, é tudo má vontade, é tudo aquela coisa. É complicadinho mesmo, né? É bem complicado. O que acontece? Na multinacional, é tudo mais fácil. O dinheiro, né, é injetado mais fácil, os recursos vêm mais fáceis. No poder público, você tem que angariar recursos. Vem do governo federal, do governo do estado, você angaria do próprio município e você tem que usar esse dinheiro. Como que você vai usar? Você pode tirar do bolso e gastar? Não, não pode. Existem as licitações, a competição de preço. Então, as pessoas acham que tudo acontece da noite para o dia. E as coisas não acontecem da noite para o dia. Muitas vezes as pessoas criticam a gestão, né? O que está acontecendo. Por que não fez isso? Por que demorou? Existe uma demora, uma licitação, você não consegue fazer em 30 dias. E as pessoas não têm essa noção, né? Então, é bem complicado de você explicar para algumas pessoas como isso acontece. Eles acham assim que é má vontade daquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu vou te dar a minha experiência quando eu entrei em 2019 e tive que fazer uma licitação do lixo orgânico. Eu levei 4, não sei precisar, mas uns 4 a 5 meses para conseguir fazer essa licitação. As pessoas não sabem, mas para eu entender a licitação, eu andei atrás de caminhão do lixo, eu fui ver quantos coletores tinham, qual a necessidade de cada bairro, como que funcionava o serviço. E nisso, a gente conseguiu ainda economizar 33% no custo total dessa licitação. Por quê? A gente tem que economizar para o município, para a gente conseguir investir em outros coisas. Setores, né? Então as pessoas não têm muito essa visão, sabe? E você passou assim uma visão do gastar, né? De manter ali um serviço, de uma contratação que envolve ali licitações ou até dispensa, e que é ainda mais burocrático talvez a dispensa, porque você tem que ter uma documentação que justifique aquilo. Mas sobre leis, cara, porque essa tua experiência na Secretaria de Meio Ambiente, que foi inclusive onde eu tinha algumas críticas, que é sobre a fiscalização, por exemplo. É praticamente impossível você fiscalizar ambientalmente Guaratuba, porque
A área urbana, tudo bem, ela é pequena, mas você tem a extensão do município é gigantesca, né? As pessoas, elas não têm noção do tamanho que é Guaratuba. Guaratuba, ela faz divisa com Tijucas do Sul, né? Então, a extensão dela é gigantesca. E a área verde que nós temos hoje em Guaratuba, ela é enorme. E para fiscalizar tudo isso, não é fácil. Inclusive, quando eu entrei na Secretaria de Meio Ambiente, a gente não tinha carro para fiscalização. Nós conseguimos lá, né, através de toda a equipe, eu digo assim, porque a Adriana não fez nada sozinha. É o que eu sempre falo, gente, a Adriana não faz nada sozinha, e a Adriana que estava lá era a Adriana secretária, não a Adriana pessoa física. É isso que as pessoas têm que discernir, sabe? Então a Adriana cumpria a lei, cumpria o que estava na lei. Nós conseguimos carros, conseguimos drone, a gente conseguiu equipar a secretaria com máquina fotográfica, com GPS, justamente para fazer essas fiscalizações. E as coisas foram acontecendo. Sempre prezei por trabalhar dentro da lei. Então, a questão da proteção animal, né? A questão das castrações, que é muito debatida no município. Quando eu cheguei, nós tínhamos só 500 castrações. A gente conseguiu ampliar para 1.200. Você sabe que sobre castração, eu ameacei de sair candidato. E tinha um senhor que ele chegou para mim, que, Rodrigo, você vai sair? Como é que tá a coisa? Tá, porque eu vou te apoiar. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, essas questões partidárias, os coleguinhas aí já não são mais os mesmos, né? Enfim, pequenices que não vamos entrar em detalhes aqui, mas já tinha uma dúvida, né? E ele falou, não, eu quero saber, Rodrigo, porque tem ali a Adriana Fontes, eu não sei se você conhece. Eu falei, secretária dele? Ele falou, E assim, ele já esperando que eu, por ter esse histórico de críticas, que eu ia ser um opositor ferrenho. Ele falei, cara, mas apoia ela sem problema nenhum. Porque eu só espanto o senhor que fez bastante crítica à gestão. O que ela fez? Aí ele cita a sua preocupação pessoal com a causa animal. Com essa ideia de flexibilizar, de aumentar essas parcerias, né, com o terceiro setor e tal. Conta para nós o porquê que você tirou o meu cabo eleitoral, Adriana. Já que agora nós não é candidato, tá tudo bem. Então, eu sempre lutei muito pela causa animal, o pessoal da proteção animal, a gente sempre auxiliou muito eles, só que o município sozinho ele não consegue fazer tudo, né? A gente não tem recurso suficiente para isso, então tem que existir uma parceria público-privada e a intenção, eu digo assim, o animalzinho ele tá ali, ele é indefeso, né? As pessoas têm que entender isso. E para a gente tirar os animais da rua, a gente precisa de uma terceira pessoa, né? Que são essas maravilhosas, que são essas protetoras que estão sempre aí lutando no município para conseguir as castrações. E é uma galera apaixonada, né? Apaixonada. Eu digo assim, meninas, primeiro a razão, depois a emoção, né? Porque a gente acaba se apegando muito aos bichos, se apegando muito às coisas que estão acontecendo na cidade, né? E daí, eu acredito que eu sei quem é esse senhor que você está falando. Eu tenho certeza que sim. E ele é um querido, a gente sempre se ajudou. Ele protegia muitos gatos e tudo mais. E a gente sempre tentou fazer o quê? Primeiro, a castração ela tem que ser para os animais de rua. Sempre para as fêmeas, que são as fêmeas que vão fazer isso proliferar. Isso. Né? Então a gente sempre teve que mostrar isso, só que as pessoas não querem entender, né? Porque, mas o meu cachorrinho que eu peguei, gente, não é. Uma vez a gente teve uma situação de uma mulher que chegou com um cachorro que custava R$5.000 querendo fazer uma castração gratuita pelo município. Chega lá com um labrador, Exato, mas para quem que a gente tem que dar essa oportunidade? Para quem realmente precisa, né? O pessoal em situação de vulnerabilidade. Então, é nessa linha que a gente tem que trabalhar. E às vezes as pessoas criticavam um pouco por causa disso. Mas a gente tem que saber por onde começar e até onde que a gente pode ir. Aquela questão até de filtro, né, Adriana? Porque o lance da reserva do possível, para você que não conseguiu tirar isso da cabeça ainda, é justamente essa incapacidade do Estado de ter recursos para fornecer ali, para prestar todos os serviços que estão previstos em lei. Se a gente lê o artigo 6º da Constituição Federal, todo mundo tem direito a tudo, saúde, educação, segurança, tal, é uma maravilha.
na palavra papel. escrita, porque na prática não tem recurso, não tem vontade política, e quando tem vontade política, às vezes não tem a estrutura, né, Adriana? Exato. E aí o Golden Retriever, né, o Lhasa Apso, esses cachorros assim mais importados, né, eles vão acabar ficando no final da fila, porque essa fila é gigantesca também, Sim. né? Mas eu falo para você, se você tem condição de comprar um cachorro de R$5.000, por que você não vai conseguir fazer uma castração de 700? E existe também a castração pelas ONGs, né? Que são mais em conta também. E elas castram também os animais de raça, não tem problema nenhum. Não tem essa discriminação, não mas existe. Aí é pago particularmente. Exatamente. Então a gente tem que entender qual é a necessidade real da população, né? E uma coisa que você fala dessa parceria público-privado, você usa aí a questão das ONGs, das protetoras, mas a gente também tem exemplos aqui de crianças especiais que tem 2 instituições aí que fazem um trabalho excepcional também. E aí, quando eu fico entusiasmado, quando o poder público tem a humildade, Adriano, de falar, cara, eu não consigo dar conta de tudo. E então faz essa parceria, destina recurso ali, porque o importante no final das contas é o resultado, né? Exatamente. Eu acho que isso você tocou num ponto muito bacana, porque tem coisas que o município sozinho ele não faz mesmo. Ele não tem condição de fazer tudo sozinho, né? Sem recursos vindos, a gente não consegue. E daí, essas parcerias que são fechadas aí, elas vão conseguindo alavancar, né, cada cenário desse que a gente vai vendo. E é essa situação das escolas que você falou, também, das crianças especiais, né? Eu tenho uma irmã, que eu falo para você, que ela é deficiente auditiva, estudou numa escola em Curitiba, né, especial, que também era essa parceria público-privada e sempre foi muito bem atendida, muito bem tratada, sabe? Então a gente sabe como é que é e sabe a importância dessas parcerias. E aí é algo que me chateia agora de foro pessoal, porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender que essas parcerias são necessárias. E até essas instituições, quando recebem esse amparo do poder público, elas tendem, é uma tendência de simpatizar com quem está na gestão, com esses parceiros de gestão. E muita gente já, de maneira preconceituosa e até, às vezes, na maldade, já fala de uma subordinação. Sabe aquele papinho assim, de que isso aí estão por política, quando na verdade ficaram abandonadas por tanto tempo e agora estão recebendo aí, né, essa mão estendida, esse amparo financeiro que é necessário, né, Adriana? Sim. Ninguém vive de amor, eu acho que é essa a ideia. Então, misturar essa galera que é apaixonada por bicho, que tem esse cuidado com as crianças especiais e poder sustentar isso, ou pelo menos dar uma força, faz parte da obrigação do poder público, né? Com certeza, o poder público tem que estar sempre apoiando as entidades, sabe? Ele tem que estar sempre lutando junto com as entidades. E se o poder público não conseguir o recurso daqui, ele vai tentar buscar o recurso fora, vai tentar trazer mais recurso para cá e destinar para quem realmente precisa. E daí essa simpatia pelo poder público não é pela pessoa em si, às pelo vezes. Resultado, é pelo resultado que traz. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso também distingue aquela lógica meio idiotizada de se fazer política, mas é de esquerda, mas é de direita, tal. Porque se a gente vê bem, essa creche aqui, parece que vai sair no Balneário Viana, é de recurso federal. Então, assim, você vai levar a tua ideologia, você vai isso para uma gestão, amigão, você não vai sair do lugar, você vai causar prejuízo para a tua população. Porque, assim, às vezes o pessoal, porque o candidato lá é de esquerda, né? Porque, salvo engano, as 2 coligações ali, dos 2 grupos, têm partidos de esquerda. Salvo engano, da senhora Fernanda tem o próprio PDT e do senhor Maurício o PSB, né? O partido do vice-presidente. Então, olhar com uma coisa mais abrangente técnica, né? Exatamente. Que priorize esse resultado, Adriana. Exatamente. Eu vejo que é aquele olhar que eu te falo, é o olhar pela população, é o olhar por Guaratuba. Exato. E não olhar o partido ou olhar a pessoa em si. A gente tem que ter um olhar amplo.
Eu fico bastante feliz com o teu discurso, né? Porque realmente eu não via a polarização nele e essa pegada técnica. Eu acho que é coisa da multinacional, talvez, que é o resultado. E quando você prioriza o resultado, inevitavelmente você vai estar fazendo um bom papel, porque a população é beneficiada, né? Exatamente. Eu sempre trabalhei, né, assim, em cima de resultados, de metas, e eu trago muito isso comigo. Né? Eu tenho metas, eu tenho objetivos e eu sou uma pessoa assim. Para mim, cada projeto tem que ter começo, meio e fim. E uma finalidade, né? Exatamente, né? Porque se você não tiver um impacto disso aí, é tempo perdido, é recurso desperdiçado. Você me dá licença de pegar teu material aqui? Olha, pessoal, a Adriana veio com isso aqui. Ela, na verdade, queria fazer uma exposição, só que aí eu abri isso aqui. Só isso aqui é de propostas, né? Então, vocês não vão conseguir ver, mas assim, é bastante coisa. Você quer destacar alguma coisa pro pessoal? Você prefere ter a oportunidade da galera comentar no vídeo aí? Você vai levar um papelzinho desse aqui pra galera entender melhor o que a Adriana Fontes vai fazer? Olha, eu gostaria que as pessoas comentassem no vídeo para dar essa oportunidade. Para me dar essa oportunidade, para eu poder sentar com essa pessoa e mostrar as propostas, mostrar qual que é o nosso objetivo, né? E mostrar quem é a Adriana realmente. É isso, né? É isso. Que a Adriana é essa pessoa que está aí, que veio aqui, na verdade, para lutar por Guaratuba, para lutar por um crescimento ordenado, um crescimento diferenciado em Guaratuba. Um crescimento dentro da lei, dentro de todas as possibilidades que a gente tem de fazer a coisa correta aqui. Que beleza. Adriana, você quer destacar alguma coisa? Porque senão eu vou abrir para a sua palavra livre, onde você faz o encerramento, dá o seu nome de urna, o seu número e pede aquele votinho, né? Que é o que vai fazer a diferença para o ano que vem. Quer dizer, para outubro, né, pessoal? O ano que vem para estar ou não vereadora. Verdade. Não, eu acredito que é isso mesmo, Rodrigo. Eu fico muito feliz em poder estar aqui com você. A felicidade é toda minha. Sempre, às vezes que eu te encontrei, que foi hoje e uma outra vez, né? Eu falo assim que é muito bom conversar com você. Você é uma pessoa muito inteligente, né? E é muito bacana poder ter esse papo com você aqui, né? Mostrando o que realmente a gente quer por Guaratuba, que a gente quer o melhor, que a gente não quer saber da briga política, a gente quer saber do que a pessoa faz, do que tem que ser feito, do que realmente vai acontecer aqui para a população do nosso município. E você sabe que, pegando essa tua fala, primeiro eu agradeço profundamente os elogios, não sei se sou merecedor, porque me comportei muito mal contigo, minha consciência ainda pesa, mas eu quero pegar dessa tua fala, que às vezes as pessoas ficam com as picuinhas, e eu tive aqui a satisfação de conversar com muita gente, né? Poderia ter sido muito mais, mas a galera fica com um pouco de receio, não sei porquê, né? Porque a gente tem que diferenciar aquela coisa da abordagem crítica, dessa coisa aqui de um anfitrião, pessoal. Então, poxa, Rodrigo, você criticou tanto e não pegou no pé dela. Não é esse o objetivo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, a Adriana e outros convidados de outros grupos políticos, que graças a Deus consegui falar com 3 representantes de grupos políticos aí, dos 3, aliás, grupos políticos. O que eu percebo, Adriana, é que todos vocês querem o bem. Tá? Só que às vezes são por caminhos diferentes. Certo. E às vezes ficam pequenices no meio da coisa, sabe? Aquela coisa de familiarizar a disputa política, o que hoje também é uma bobagem. Tem representante né, para todo lado aí. Mas assim, eu acho que essa abertura para o diálogo, porque o bem comum está no discurso de todos vocês. E pelos caminhos, né, cara? Acho que às vezes soma esse viés da Adriana com o candidato do outro grupo e aquela coisa assim, dá o resultado. Rodrigo, eu falo assim para você. Existe o meu pensamento, o teu pensamento, cada um tem uma forma de pensar, cada um opta por um partido, por um lado político, né? Mas eu acho que isso não pode afetar a vida pessoal de cada um, né? Eu falo assim, eu hoje estou saindo pela situação, tenho um amigo meu que está saindo pela oposição, nós estamos em lados opostos, mas a amizade não pode intervir nisso aí,
tá? Mas como é difícil isso, É muito cara. difícil. Aqui parece que o pessoal leva pro coração a coisa. Eu sou uma pessoa que não consigo levar isso pro coração, né? E eu sou testemunha disso. Eu sou muito franca naquilo que eu falo. E uma coisa que eu falo assim, quando a gente assume uma pasta, assume um cargo, assume alguma coisa, as pessoas elas têm mania de pegar, olhar assim no papel e dizer assim, isso aqui é um projeto do fulano, eu vou engavetar. Não é, o projeto é bom, gente, vamos levar para frente. Sabe, vamos dar continuidade para que a coisa realmente flua e saia do papel, né? Quando eu assumi a Secretaria do Meio Ambiente, tinham projetos bons, então a gente deu continuidade nos projetos. Eu acho que é isso que faz a diferença. Perfeito, Adri. Então, tempo livre, você se despede aí do pessoal, pede o teu voto, pede aí, faz o seu apelo pro eleitor. Então, eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui, Rodrigo, agradecer essa oportunidade. E aí, pessoal? Então, vamos lá. Venha com quem faz e acontece. Vocês já sabem, quem me conhece já viu meu trabalho e a gente está aí para fazer muito mais por vocês. Adriana Fontes, 44111, no dia 6 de outubro. E essa é aquela hora que eu pego meus convidados de surpresa e faço essa reflexão com vocês. Muita gente está falando muita coisa e não necessariamente tem ali a capacidade e a consciência das limitações. Eu acho que o que a Adriana trouxe para nós aqui é exatamente isso. Alguém que teve a experiência da limitação do setor público, mas que busca aí por outros meios o resultado. E se resultado é importante para você, junto com a experiência administrativa, a Adriana Fontes aí é uma opção de voto e que cada um de vocês, guaratubanos e guaratubanos, façam suas escolhas livremente, mas sabendo que tem opção. Vamos ver se a gente conseguiu conquistar esse jornalista aqui depois. Aí já é mais complicadinho, pessoal. Vamos encerrar por aqui antes que eu faça minha declaração de voto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até.